Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Carlos e queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é uma palavra que venha trazer conforto, alento, que venha trazer fé, ânimo e principalmente confiança em Deus. Deus está no controle de todas as coisas, não perdeu o controle de nada, não perdeu a rédea de nada. O Senhor, Ele continua e sempre continuará sendo soberano de tudo e de todos. Eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, e que, por mais uma vez, eu vejo a mesma história, lógico, histórias distintas, mas quase iguais, A situação, na verdade, aparentes, se acontecendo nos dias de hoje também. Eu quero falar a respeito de um rei, de uma situação adversa que veio sobre ele, sobre a nação, no qual ele era líder, ele liderava, ele era gestor daquela nação. E aconteceu algo sobre aquele povo, sobre aquele reinado, e eu estou vendo a história se repetir novamente aqui nos dias de hoje, dias atuais. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 1, fala que chegou um mensageiro a esse rei Josafá, rei de Judá, rei de Israel, e esse mensageiro trouxe uma má notícia para ele, falando que vinha 3 grandes exércitos para destruir ele e aquela nação, aquele povo. E esse mensageiro disse que o exército, essa coalizão de 3 grandes exércitos, já estava próximo a Judá. E diz a palavra que esse rei temeu, ele amedrontou. Ele ficou aterrorizado, angustiado com a situação, porque foi pego de surpresa. Mas na verdade, mesmo que fosse já anunciado bem antes dessa situação acontecer com ele, fosse uma coisa já, um aviso antecipado, também não teria o que fazer, porque era 3 grandes exércitos, que a palavra no contexto diz que, falando a respeito desses exércitos, que comparava esse exército como areia da praia, areia de praia do mar, que era inumeroso, não tinha como contar esses exércitos, embora também o exército de Judá, o exército de Israel era numeroso também, mas não tinha o que se fazer, era injusto, era uma luta injusta, era uma multidão de soldados inumeráveis que não podia se contar contra uma nação não totalmente grande, uma nação até então pequena. E é lógico, assim como o ser humano, assim como nós, quando nós somos pegos de surpresa por qualquer situação adversa, e principalmente uma coisa inesperada, até porque é pego de surpresa, a gente também tem o mesmo sentimento de temor, de angústia, de preocupação sobre a situação. E não foi diferente também. Josafá, o seu pai, o que antecedeu ao reinado de Josafá, seu pai, o rei Asa, ele era um servo do Senhor, tinha temor do Senhor, mas não tinha total retidão a Deus. Mas eu creio que foi passado para Josafá os preceitos, os conceitos de Deus, o conhecimento de Deus. Foi passado para o rei Josafá através de seu pai, que Deus tem poder e domínio sobre todas as coisas, assim como foi já dito no começo desse vídeo aqui, que Deus tem o controle de todas as coisas. E Josafá, ele servia a Deus com mais retidão do que seu pai. E quando ele teve essa notícia, lógico, ele falou para toda a nação, para todo o povo de Judá sobre o acontecimento. O povo também ficou amedrontado, aterrorizado com aquela situação. E ele clamou ao povo que o povo viesse a jejuar. Ele clamou para que o povo viesse a jejuar, a se consagrar, a se santificar, a buscar a Deus, porque somente uma intervenção divina poderia tomar aquela situação, somente uma intervenção divina poderia dar êxito ao rei Josafá e ao seu povo. E assim foi feito. Todo o povo começou a jejuar, a se consagrar, a orar, a buscar a Deus. No versículo 9 do capítulo 20, Josafá, dentro da congregação, ele começa a buscar a Deus, a orar a Deus, e ele traz uma promessa que Deus tinha feito ao rei Davi, que quando Davi queria construir o templo do Senhor, Deus falou para Davi não construir, que Davi não viesse a construir o templo de Deus. Por questão de pelejas, de guerra, de muitas batalhas que Davi teve,
né, que aconteceu no seu reinado, e que a mão dele estava manchada de sangue, e que Deus não queria que ele construísse o templo, mas o sucessor dele sim, né, aquele que viesse suceder o trono dele, a esse sim, seria aquele que iria construir o templo, e assim aconteceu. Salomão, filho do rei Davi, foi o que construiu o templo do Senhor. Mas na construção do templo, Deus falou para Salomão: Salomão, quando você for construir esse templo, fala para o meu povo, que esse povo que chegar a essa casa, casa de oração, essa casa que leva o meu nome, que esse povo se buscar a mim em oração, que esse povo vier clamar a mim em santidade, vier buscar a minha presença aqui na terra, eu ouvirei do céu, eu responderei a oração para ele e lhes trarei salvação, libertação. Mesmo que venha peste, mesmo que venha fome, mesmo que venha guerra, qualquer adversidade, esse povo que vier buscar meu nome, clamar aqui na terra, eu ouvirei a oração no céu. Uma promessa que Deus tinha feito para Salomão, e foi falado isso ao povo. E Josafá trouxe essa promessa, né, pedindo a Deus, assim como foi feito no tempo de Salomão, né? Josafá pediu a Deus, o Senhor que falou, se alguém vier aqui à sua casa, se prostrar, se clamar, mediante uma guerra, mediante uma praga, mediante uma peste, mediante uma fome, a uma adversidade, o Senhor nos ouviria no céu e nos daria o socorro. E no versículo 12 de Crônicas, 2 Crônicas 20, Josafá, em contínua oração, continuando orando a Deus, ele fala algo que eu vejo aí, a confiança de um homem e a fidelidade de Deus. Josafá fala assim no versículo 12, ó Deus, eu não tenho o que fazer perante essa grande multidão que vem contra a gente, que vem contra mim, que vem contra essa nação, que vem contra o meu povo. Eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas, não tenho o que se fazer. Não tem como a gente poder resolver esse problema. Não tem. Fugiu da mão humana, fugiu do conceito humano. Era algo impossível, tanto para aquele rei quanto para aquele povo. Mas ele fala uma coisa que é essa que eu vejo a convicção, a fé de um homem, a convicção na fidelidade de Deus. Quando ele fala assim, eu não tenho o que fazer, mas os meus olhos estão colocados em ti. E Deus ouviu essa oração. Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus aceitou o jejum e a consagração que aquele povo estava fazendo mediante aquele caos, mediante aquela situação adversa. E no verso 14, Deus levanta Gesiel, filho de Zacarias, um profeta, que ele levanta no meio da congregação, e Deus usa a boca desse profeta para falar com Josafá e toda aquela nação e toda a congregação que estava ali, falando que Deus ia tomar caminho. E no verso 17 Deus fala, nessa batalha, Josafá, você não terá que pelejar. Parai, fica de pé, fica na posição, continua com a sua visão em mim, assim como você disse no versículo 12. Continua com seus olhos em mim, continua confiando em mim. Eu recebi a oração do seu povo, eu recebi o jejum, o clamor do seu povo. Nessa batalha você não terá que pelejar. Fica de pé e verá a salvação que eu darei para convosco. E no decorrer dos versículos, eu quero ser breve aqui também, meus irmãos, Deus fez isso, sabe? Josafá, ele colocou os levitas para adorar a Deus, juntou o exército, juntou o povo de Judá, foram de encontro a essa coalizão de três grandes exércitos que vinham contra ele. Os levitas foram adorando, glorificando, exaltando o nome de Deus. E na adversidade é isso que nós devemos fazer, glorificar, exaltar, adorar o nome de Deus, sabe, engrandecer o nome de Deus, jejuar, consagrar, santificar a nossa vida. Quando algo foge das nossas mãos, eu vejo que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer porque você pode fazer, mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz porque Ele é Deus do impossível. A palavra de Deus fala que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. E do mesmo jeito assim que Deus fez, eu creio que vai fazer hoje também. Saiu os levitas na frente, adorando, engrandecendo o nome de Deus. E quando chegaram um monte, ali no vale, qual foi dado o nome de Vale de Baraca, quando eles chegaram no cume do monte ali, eles só viram corpos no chão. Corpos caídos, todos mortos, não tinha ninguém vivo.
Quando Deus falou para ele que nessa batalha não teria que pelejar, quando ele colocou os levitas, não foi nem o exército, não foi por força, porque na verdade a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, sabe? Quando Deus quer agir, é por Deus, é pelo Espírito de Deus, é por ação de Deus. Quando ele chegou no cume do monte ali, só era corpos, não tinha ninguém que tinha sobrevivido, porque na verdade os 3 exércitos que vieram para lutar contra ele, começaram a se desentender um com o outro. E eles começaram a se degladiar um com o outro, a batalhar, a lutar um com o outro, ao ponto de um ir matando o outro, um executando o outro, ao ponto de não sobrar ninguém. E quando chegaram ali, né, só viram corpos e despojo, coisas de valores que tinham, aqueles 3 exércitos tinham. Ou seja, eles ficaram durante vários dias, ou 3 ou mais dias, pegando despojo daquele povo que tinha ali de valores, foram pegando. Demoraram vários dias para poder juntar tudo aquilo ali. Ou seja, aquilo que era para ser maldição, que era para ser dor, que era para ser choro, que era para ser planto, se transformou em bênção para aquele povo. Por quê? Porque naquela batalha, Deus pelejou. Não foi tocado em um fio de cabelo de ninguém, nem do povo, nem do rei. E por que eu faço uma comparação aos dias de hoje, que eu vejo a mesma história se repetindo? Eu vejo os mesmos acontecimentos, é lógico, distinto, mas iguais a situação. Né? Nós temos uma diversidade hoje, que não é somente no Brasil, no nosso país, é no mundo inteiro. Eu vi que o presidente Donald Trump fez um decreto que dia 15 agora de março, né, no mês passado, que foi consagrado ali proclamado o dia da oração, né? Fiquei muito feliz quando vi isso, porque é a nação mais potente do planeta, ou seja, a nação mais poderosa, entre aspas, do mundo. Mas, por outro lado, eu vejo que no Brasil também aconteceu isso. E eu comparando a história do rei Josafá, né, do líder dessa nação, do presidente dessa nação, clamando ao povo que dia 5 agora, domingo agora, venha fazer jejum, que venha orar, que venha se santificar pelo nosso país, por essa situação que está sendo acometida em nosso país. Onde muitos, nesse exato momento, estão passando fome, onde muitas empresas estão entrando em falência, onde outras empresas vão entrar em falência, onde já tinha muito desempregado no nosso país, né? Agora muito mais, ou seja, é o caos, é a calamidade. Isso fugiu de uma ação humana, né? Eu vejo que o homem não tem o que fazer, sabe? Não tem, na verdade, nenhuma medicação para essa pandemia, para esse vírus. Era uma situação impossível, até então impossível de ser resolvida. Né? Estão tomando jeito, mas enfim, eu creio que Deus colocou isso no coração desse líder da nossa nação. Eu não sou político, não estou falando em política, não estou querendo fazer isso aqui um palanque político, mas estou falando sobre algo que está acontecendo. Eu estou muito feliz por isso acontecer. De um líder da nação clamar ao povo para que faça jejum e oração por uma situação adversa, sabe, de uma notícia ruim que nos pegou de surpresa, de algo ruim que nos pegou de surpresa, assim como foi feito, assim como aconteceu em outro tempo, há milhares de anos atrás, em outro momento da história, né, com o rei Josafá e o povo de Judá, povo de Deus, né, considerado Israel, considerado como povo de Deus. Eu vejo ele clamando o povo de Deus para que jejue e ore. E eu vejo que a história vai se repetir novamente também, sabe? Que nessa batalha nós não temos que pelejar, eu creio que Deus vai pelejar por a gente. Você que é servo do Senhor, ou você que não é servo do Senhor, ou você que frequenta uma igreja, ou que não frequenta uma igreja, mas que crê, que acredita que existe um Deus Todo-Poderoso e que Ele é dominante sobre tudo e sobre todos, que Ele rege o céu, que rege a terra também, que você possa fazer a sua parte, que você possa consagrar a sua vida, jejuar não somente por essa nação, mas pela sua família, pela sua vida também. Você que está afastado de Deus, que você venha se reconciliar com Deus. Eu vejo que há 2 situações que acontecem na vida do ser humano, no planeta e no mundo, sabe? 2 coisas que acontecem que eu vejo que há uma ação da parte de Deus, que é a vontade permissiva dele, ou seja, quando ele permite que algo aconteça, ou quando é uma situação que é da vontade, literal de Deus mesmo, né? Deus tomando o caminho. Em tudo que está acontecendo hoje, eu não creio que seja, eu falo de mim, eu não creio que seja algo permitido por Deus, mas eu creio que é o próprio Deus que está tomando o caminho em toda essa situação aqui, sabe? Hoje está todo mundo recluso,
Todo mundo hoje parou de olhar para o seu umbigo, está olhando para o próximo. Pessoas que estavam afastadas da sua família, famílias hoje estão mais unidas. Pessoas que olhavam somente para o horizonte, estão olhando para o vertical, olhando para o céu, voltando os olhos para Deus. Sabe, pessoas que estão se reconciliando com Deus, muitas das vezes pelo medo, mas eu vejo Deus tomando caminho em tudo isso. Que você possa fazer a sua parte, né? Então o chavão do presidente que ele fala, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E Deus sempre foi, sempre será acima de todas as coisas, não somente acima do Brasil, como de todas as nações também do mundo, né? Eu creio que Deus tem poder, tudo está na sua mão, nada acontece por um acaso, mas eu creio que Deus está tomando o caminho nos tempos de hoje, porque a nossa redenção também está próxima. Para que você possa crer nessa palavra e que no dia 5 de domingo agora possa consagrar sua vida, jejuar, orar, buscar a Deus, porque eu vejo Deus tomando providência, assim como foi tomado providência na época de Josafá, né, naqueles tempos. E a mesma história se repetindo de novo. E que você possa ler, conferir essa palavra, 2 Crônicas, capítulo 20, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.